Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos e quero nesta sexta-feira partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para a liturgia deste dia. Hoje, dia 15 de outubro, hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila, hoje também é dia dos professores. Quero aqui desejar meus parabéns e também as minhas orações a todos os professores espalhados pelo mundo inteiro que assumem esta vocação de ensinar, de partilhar com o outro aquilo que sabe, né? E dentro da nossa igreja, graças a Deus, são muitos professores também que estão envolvidos com as atividades pastorais, com os movimentos também. Uma grande alegria tê-los conosco. Muitos desses professores também servem no ministério de catequista também dentro da igreja. Então, queremos louvar a Deus pela vida dos nossos professores que nesse dia celebram este dia tão importante, né? Que seja uma profissão mais valorizada nos dias de hoje. Se não me engano, no próximo ano a campanha da fraternidade trará como tema a questão da educação, né? Fraternidade e educação, se não me engano, é este o tema da campanha da fraternidade do próximo ano, do ano de 2021. Que a gente possa tirar proveito disso para que a nossa educação, os profissionais desta área sejam sempre mais valorizados e que a gente possa ter uma educação adequada para os nossos jovens. E como dizia logo no início, hoje a igreja também celebra Santa Teresa d'Ávila. Esta mulher que teve experiências extraordinárias com Deus, através da sua vida de oração, através da sua vida mística, através daquilo que ela usou como mecanismo e como meio para que ela pudesse se alcançar a santidade. Santa Teresa d'Ávila, ela ensina que a união com Cristo, a vida de oração é algo que nós devemos trilhar. O castelo do qual Santa Teresa d'Ávila vai falando e também vai contando as suas experiências para partilhar conosco como nós podemos também chegar até a sétima morada. Quem já leu os textos de Santa Teresa d'Ávila sabe um pouquinho do que eu estou falando. Quem ainda não leu, é bom que leia para que você possa entender um pouco mais sobre a vida desta santa. E o texto do Evangelho de hoje, retirado de São Lucas, no capítulo 12, versículo de 1 a 17, nos fala sobre esta realidade espiritual que é muito importante para a nossa vida. Jesus, ele diz o seguinte, olha aqui que ele diz no texto: "Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não fazendo mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei." Então vejam, existe uma realidade muito mais superior do que a nossa vida biológica. Na verdade, a vida que Jesus fala, a vida eterna, é a vida espiritual, não é esta vida biológica aqui. Essa vida biológica, um dia ela vai morrer, nós vamos se deteriorar, o nosso corpo, ele acontece isso, né? É natural, faz parte da lei da natureza, né? É a gente que nasce, a gente que vai crescendo, alguns reproduzem e a gente vai morrendo também com o tempo. Isso faz parte da nossa natureza. Mas não faz parte da nossa natureza morrer eternamente, da nossa natureza espiritual. Existe algo diferente em nós, onde nós somos criados por Deus e quando a gente é criado por Deus, a gente não acaba. Existe uma continuidade na nossa vida espiritual, mesmo depois desta nossa vida aqui terrena, mesmo depois dessa nossa vida aqui biológica. E é sobre esta vida que Jesus fala no Evangelho de hoje, onde nós devemos ficar muito mais preocupados com esta vida espiritual do que com a vida biológica. Não que não seja importante, obviamente, Jesus, ele é aquele que vem trazer a vida plena para todos. Ele também nos fala que nós devemos cuidar dos outros, prover as necessidades dos outros, né? Cuidar do nosso corpo, enfim. Mas a nossa realidade espiritual, ela tende a ser muito mais importante do que a nossa vida
biológica. Por quê? Porque essa vida biológica, essa vida espiritual, ela é eterna. E aquilo que nós iremos viver no futuro, ou seja, depois da nossa morte biológica, conta muito, porque é para sempre, é eterno, não tem volta. Então, Jesus fala que nós devemos temer muito mais aquele que nos leva para o inferno do que aquele que pode apenas tirar a nossa vida aqui. Os mártires da igreja, eles tinham muito claro isso na sua cabeça, né? Tanto é que eles não tinham medo de morrer pelo Cristo. Muitos morreram por amor ao Cristo, por causa desse pensamento, desta mentalidade, onde eles tinham o seguinte em mente, né? Você pode tirar minha vida, você pode me maltratar, você pode ferir este corpo biológico, mas a minha vida com Deus, isso você não pode tirar. Então eles preferiam muito mais morrer, ser martirizados, do que perder a sua vida, do que perder o seu espírito negando a Cristo, porque era isso que, naquela época, muitos queriam a respeito dos cristãos. Eles faziam esse contrato. Ou você renega a Deus, ou você diz que você não é cristão e segue os meus deuses, ou você vai morrer. E muitos preferiam morrer do que negar a Jesus, do que negar o Cristo. Por quê? Porque a vida espiritual, ela é muito mais importante do que a vida física, do que a vida biológica. Repito, para não fazermos confusão aqui, não estou dizendo que não é importante. É sim importante a nossa vida biológica, mas a nossa vida espiritual, ela está sim muito mais acima do que a vida biológica, com certeza. Por isso, nesse dia que nós celebramos Santa Teresa d'Ávila, ela nos ensina sobre a realidade espiritual, como é importante, né, a realidade espiritual em nossas vidas. Por isso, é muito importante nós usufruirmos dos sacramentos da nossa igreja para que o nosso espírito ele esteja bem diante do Senhor. Existe uma historieta a respeito de Santa Teresa d'Ávila, onde fala sobre um dos dons que ela tinha. Santa Teresa d'Ávila, ela era dotada de dons extraordinários que Deus concedeu a ela. Eu já falei em outras homilias que quanto mais a alma vai se aproximando de Deus, vai se unindo a Deus, tanto mais essa alma ela vai tomando características de Deus, ou seja, Deus vai dotando esta alma de dons, de privilégios, de características que são de Deus. Isso para nós católicos, isso não é estranho, isso é natural. Quanto mais você se aproxima de Deus, tanto mais você vai se parecendo com Ele. E Santa Teresa d'Ávila, ela tinha um dom onde ela percebia uma alma que estava impura. Dizem que quando ela percebia uma alma que estava em pecado mortal, que estava num pecado muito grave, ela sentia um odor muito ruim daquela pessoa. É como se a pessoa estivesse fedendo ao lado dela. Então, isso dava a entender para Santa Teresa d'Ávila que aquela pessoa ela estava em pecado mortal. E de fato estava. Por quê? Porque ela percebia isso. Aquele espírito daquela pessoa estava muito impuro. Por isso, aqui é bom destacar na nossa vida a realidade da confissão, como ela é importante para nos limpar, para nos purificar, né? A gente não percebe, às vezes, o pecado que há em nós, as manchas que há em nós, a realidade fédida que há em nós, no nosso espírito, sabe? A gente não percebe isso. Externamente, isso não se apresenta, mas internamente, aos olhos de Deus, Ele consegue perceber isso. E nós devemos ficar atentos. Por isso, se nós pecarmos, se a gente faz alguma coisa de errado, é bom que a gente procure se confessar antes de comungar, para que a gente esteja com a nossa alma pura, para que a gente esteja com a nossa alma limpa. Por isso, nesse dia em que nós celebramos Santa Teresa d'Ávila, peçamos a esta santa que interceda por nós, para que nós também possamos, a seu exemplo, trilhar este caminho de santidade e chegarmos até onde ela chegou, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Um ótimo dia para você. Shalom!